Olá, boa noite a todos. Hoje um assunto muito interessante que eu tenho, aliás, estudado muito, que é a homeopatia. E para falar sobre homeopatia, nada melhor do que trazer uma médica homeopata, minha amiga, a doutora Elaine, que já deve estar entrando aí, para falar sobre esse assunto. Eu tenho cada vez mais prescrito, né, medicamentos homeopáticos e estudado, porque vejo grandes resultados e os resultados eles aparecem de uma forma muito interessante. Ó, a doutora Elaine já entrou. Elaine, se quiser chamar, deixa eu te... Vamos ver. Já convidei a doutora Elaine. Vamos ver ela entrar aqui. Aí, já está entrando. Oi. Olá! Oi, Muito boa Elaine. noite, né? Boa noite, Rui. Obrigada pelo convite. Boa noite, audiência. Vamos lá, Elaine. Primeiro, eu já apresentei aqui o tema, né? A gente vai falar sobre homeopatia. Mas Sim. antes da gente, né, falar sobre homeopatia, conta um pouquinho da tua história aqui, para o pessoal aí te conhecer. Bom, eu tenho uma história dentro da medicina natural muito antiga. Eu já estou formada há 32 anos em medicina e dentro da medicina eu comecei trabalhando com pediatria. E eu descobri que na pediatria, a medicina alopática ela era muito pouco resolutiva. Eu tinha muitos desânimos quando eu atendia as crianças e via que elas não respondiam adequadamente à medicação, porque a gente tratava com antibiótico no mês, no outro mês ela voltava, ou com um adoecimento na mesma condição, por exemplo, otite, mas otite repetitiva, ou numa outro lugar, mas sempre com aquele mesmo processo. E eu percebi que aquilo não era agradável, nem para mim e nem para os meus pacientinhos, né? Eu Uhum. tinha muita vontade de trazê-los para a saúde. E nesse descontentamento, eu encontrei a homeopatia. E quando a homeopatia bateu na minha porta, ela foi a minha salvação, porque eu descobri uma filosofia maravilhosa de tratamento, de olhar para o paciente, de olhar para o ser humano, para a totalidade, que realmente encheu meu coração e me enche até hoje com muita alegria. Então, sou homeopata há praticamente 30 anos e dentro da medicina natural eu procurei várias outras formas de ajuda para o paciente. Então, naveguei pelas constelações familiares, naveguei pela medicina integrativa, é o que eu pratico também muito, muito hoje em dia, e Ayurveda, fui para a Índia para estudar Ayurveda, fui para a Índia para estudar homeopatia, então é um campo maravilhoso de trabalho aí para mim. Aliás, a Índia é um dos locais onde a gente tem uma homeopatia maravilhosa, né? A gente Sim, vai conversar um pouquinho sobre isso aí no decorrer da live, né? Com vamos falar. certeza. Mas acho que para todo mundo entender um pouco, acho que é bom a gente falar o básico, né? O que é a homeopatia? A homeopatia é um tratamento que usa como filosofia a lei das semelhanças. Isso é bem interessante de trazer, porque muitas vezes a pessoa não entende que a lógica da homeopatia é diferente da lógica da alopatia. Quando nós pedimos um remédio, por exemplo, citar um paciente que acabou de falar comigo, ele falou, eu estou com uma labirintite. Então, quando ele me pede um remédio para labirintite, isso para mim e nada é a mesma coisa. Então, eu volto uma pergunta: quais são os sintomas da sua labirintite? Ah, doutora Elaine, mas sintomas de labirintite não é tudo igual? Não, não são todos iguais. E essa especificidade do adoecimento é que nos leva, nos condiciona a encontrar a medicação mais adequada para o caso. Por quê? Porque eu vou buscar algo que seja semelhante àquele adoecimento para entrar em ressonância com o organismo daquela pessoa e, por meio dessa energia vital que anima todo o corpo, o paciente se curar. Ele se cura porque ativou essa energia vital. E não porque eu fui lá e consertei o labirinto daquela pessoa. Percebe?
Não sei se eu estou sendo claro o Claro, não, suficiente para o nosso público. muito Então, boa a tua explicação, né? Porque a gente então, está acostumado a, tipo, tá com febre, aí a alopatia dá um remédio para baixar a febre, né? Contra a febre. exatamente. A homeopatia não trabalharia dessa A forma, trabalharia de uma forma favor. diferente, né? A Ela favor. vai exatamente a favor da febre. Então, na febre, por exemplo, esse é um bom modo de explicar. Na febre, eu quero saber, o pé fica frio? O pé fica quente? A barriga fica fria ou quente? E a testa? Essa criança transpira? Ela fica vermelha? Ela fica pálida? Então, eu quero saber o que, que acontece com o corpo febril da criança ou do adulto em questão. E isso é o suprassumo da homeopatia. E nos leva também, outra característica que é marcante, é que nos leva também a atender o paciente do ponto de vista mental, emocional. Coisa que é muito difícil nas outras medicinas, inclusive na medicina ayurvédica, vou dizer para você. Interessante, né? E eu vejo, né? Eu tenho estudado, eu falei, comecei falando sobre isso, eu tenho estudado cada vez mais homeopatia, né? E eu e a Elaine, nós somos colegas numa pós-graduação, né? E eu troco muitas ideias sobre homeopatia com a Elaine, né? E eu vejo como, inclusive eu, como médico, e na faculdade a gente não sabe nada sobre homeopatia. E por isso que grande parte das pessoas, imagina, se nem os médicos, mas os médicos conhecem direito o que é homeopatia, imagina os pacientes e a população em geral, né? E aí eu Sim. fiquei impressionado pela quantidade de formas que a homeopatia pode tratar, né? Não Sim. só as doenças, como, vamos pensar assim, ó, o ser humano como um todo, né? Acho que isso é o mais bonito, né? A homeopatia tenta não tratar o sintoma ou a doença, né? Sim. Tratar a pessoa. Em homeopatia, nós temos três bases que são fundamentais. Primeiro é a individualidade, ou seja, nós tratamos o ser individual, nós não tratamos a doença, o caso, nós tratamos o ser individual. Claro que eu posso também tratar a patologia, sim. Então, em qual momento? Em qual momento que eu trato a doença da pessoa? Quando a pessoa está num quadro agudo. Então, pacientes meus fazem isso com muita frequência. Por exemplo, doutora Elane, parece que eu estou com dengue. E aí eu falo, ok, me relata todos os seus sintomas. Me descreve. O paciente que já está comigo e paciente que já é homeopatizado, ele já sabe que eu vou fazer perguntas esquisitas. Então ele já está mais ou menos acostumado. E aí, mesmo usando medicamento para aquela crise, eu vou usar um medicamento que seja semelhante à crise atual. Percebe? Então, essa semelhança é a segunda base da homeopatia. Então, primeiro, a unicidade, a individualidade. Segundo, a lei da semelhança. E terceiro, nós trabalhamos com a ideia de doses infinitesimais. Ou seja, nós damos para o nosso paciente aquele medicamento que não é ponderal, na maioria das vezes, porque acima da 12, então vamos dizer que eu vou dar uma medicação chamada beladona. Para febre é muito comum usarmos beladona em crianças. E eu vou dar essa medicação numa potência 12 CH. Já é acima do avograto. E sendo assim, eu não tenho mais matéria bruta. Não teria nenhuma molécula, né? Para dizer aqui, ó, se nós tiver, não tem nenhuma molécula daquela substância, daquela planta, porque a daquela beladona é uma planta, planta, é uma flor, né? Não tenho mais, eu só tenho a energia, eu só tenho a experiência anímica daquela planta. E quanto mais nós elevamos a potência medicamentosa, mais energia aquela medicação tem. Aí fala assim, ela é mais forte, doutora Elaine? A gente pode falar. Se nós pensarmos que potência é força, então nós podemos falar que ela é mais potente. que parece contrário ao pensamento, né, normal da gente. Exatamente. É um pensamento totalmente É totalmente avesso. diferente do que a gente está acostumado a pensar, né? Exato. E para as pessoas que, se alguém aqui já utiliza homeopatia, inclusive coloca aqui, né, Sim, nas se quiser fazer mensagens, alguma né, pergunta, fazer uma né? pergunta. E uma outra coisa que eu acho interessante, como é que
a homeopatia pode ser utilizada? Então, qual é? É comprimido? É uma cápsula? Isso é uma... Como é que é, né? Para as pessoas que... Tem gente que acho que nunca viu o que é uma homeopatia, né? Olha, a homeopatia clássica tem dois tipos de apresentação básicos, né? De apresentações básicas. Então, primeiro, a forma de glóbulos, muito usada, né? Que são glóbulos de açúcar, de sacarose. E outra forma é a forma líquida, são as mais convencionais, tá? Então, nós vamos ter pacientes usando glóbulos, deixando dissolver debaixo da língua, ou usando gotinhas e deixando também essas gotinhas debaixo da língua. A gente sabe que essa região do nosso corpo é uma região de alta absorção. Então, a absorção acontece ali e se o medicamento é adequado para aquela pessoa, ela tem uma resposta já quase que imediata. Eu vou chamar assim, passa 5 minutos, você pergunta, e aí, o que que mudou? E a pessoa fala, mas não deu tempo. E eu peço, observe. Observe seu corpo e me diga. Lá em Belo Horizonte, eu estou em Curitiba tem só 3 anos, né? Então, em Belo Horizonte, a minha clínica era muito exuberante, vamos dizer assim. E eu tinha as medicações dentro do espaço da clínica, porque de tanto acostumada com urgência, né? Eu já tinha ali. Então, era comum chegarem as crianças, por exemplo, com crise de asma, ou de amigdalite, ou qualquer uma dessas ites, né? E a mãe está conversando, e a gente tentando entender a dinâmica que validasse uma medicação, né? E de repente eu saio da minha mesa, vou lá, pego uma bolinha, um glóbulo, coloco debaixo da língua da criança, e elas adoram, as crianças amam, né? E aí, daí 10 minutos, a criança desce do colo da mãe e vai brincar. Antes o brinquedo estava desinteressante para ela. E a partir do momento que a energia vital dela se acende novamente, ela quer realmente descer e brincar. É impressionante, É né? Isso lindo. é. E eu É vejo quase que algo mágico. é mágico, né? Eu vejo muita gente utilizando homeopatia nas crianças. Por que isso? Olha, Né? porque Eu, as só para o pessoal. crianças respondem de uma forma muito rápida, sabe? Compreender o adoecimento infantil é simples, porque a criança não usa de subterfúgio para ela ser ou parecer, ou ela é quem ela é. E a manifestação orgânica ajuda a gente demais a encontrar medicamentos adequados. Então a resposta é muito boa. Quando nós estamos diante de um adulto, nós precisamos trabalhar com todas as questões que ele viveu ao longo de uma vida. Então a gente vai buscar assim os acontecimentos da infância, da adolescência, os traumas, todos os desafios que a pessoa viveu, porque tudo isso vai falar muito dessa pessoa. Então isso tudo conta na hora de escolher. Então a consulta homeopática da criança é muito mais direcionada do que do adulto. Do adulto é mais longa. Aliás, a consulta homeopática não é uma consulta tão rápida assim, como as Não é. pessoas imaginam. E eu acho que a Elaine falou uma coisa muito interessante, que é, vem perguntas muito diferentes daquelas que o paciente estaria acostumado a pensar que poderia ser perguntado, porque não se pergunta só sobre a doença, se pergunta sobre tudo, além da doença ou das características, dos sintomas que a pessoa está sentindo, coisas que pode não, né, para a pessoa não ter nada a ver com aquilo que ela veio, Por exemplo, né, buscar. Né? uma pergunta muito, eu chamo de estúrdia, sabe? Estúrdia é uma pergunta muito esquisita. Uma pergunta muito esquisita é assim: quais são os seus sonhos? E aí a pessoa conta um sonho e fala assim: e o que que você sentia no sonho? É muito legal, porque ela fala assim: não, quando eu acordei, não é quando você acordou, é quando você estava sonhando. Qual que era a sensação dentro do sonho? Ah, muito legal, né? É muito interessante, né? E eu convido aqui, eu tenho certeza que tem vários pais aqui, né, assistindo, que a homeopatia para crianças que têm, né, uma imunidade baixa, crianças que ficam muito doentes, crianças que estão apresentando quadros, né, de repetição, de otite, sinusite, rinite e asites, né? Problemas de alergia de pele, né? Aham. Como é interessante a, a forma como a homeopatia trata e traz resultados incríveis. Sim. É incrível.
E é sempre buscando isso, buscando a compreensão do ser. Quando nós, por exemplo, dentro da medicina convencional, trabalhamos de forma a suprimir uma lesão de pele com um corticoide, alguma coisa tópica, a tendência desse organismo é introjetar a doença. Então, a pele é nosso órgão mais externo. A ideia é que esse órgão tão externo possa liberar tudo. Mas se a gente trata tentando diminuir sintomas ali, é perigoso essa doença vir para o pulmão, por exemplo. E aí a criança que estava só com uma dermatite, agora ela tem uma bronquite. Então, nós entendemos que esse é um caminho de adoecimento, ou de agravação do adoecimento, e não de melhoria. Ó, que legal, já colocaram aqui, o meu filho cresceu somente com homeopatia. E é uma coisa interessante, né? A Elaine tem muito mais experiência para contar sobre isso, que crianças que começam a utilizar a homeopatia utilizam muito menos medicamentos alopáticos, né? Sim, demais. Geralmente, quando a gente acerta uma medicação, a criança fica com aquela medicação por muito tempo. Eu estou me lembrando agora aqui de um caso de crise de asma, que sempre ia no consultório, e quando a gente acertou a medicação dele, do consultório eu falava com a mãe e a gente já medicava e a criança já saía da crise. Não precisava mais de tomar bombinha, nem ir pro hospital, nada disso. É impressionante, né? Porque também tem muita gente que pensa que a homeopatia só pode ser utilizado para casos crônicos ou para coisas leves ou para imunidade, né? Mas casos agudos também pode ser utilizado, né? Claro que... Isso é muita experiência do profissional. Claro que você tem experiência, né? Eu sempre amei resolver casos na hora. Eu tenho essa característica. Ok, isso tem para resolver, vamos resolver agora. E isso me ajudou muito a usar a homeopatia nos agudos. Não, eu vejo assim, porque isso também é uma coisa que para mim, depois, eu achei, nossa, como pode a homeopatia tratar um caso agudo? Uhum. Né? É muito lindo. E aí É muito interessante, né? a gente tem que experimentar para saber, né, como é que funciona. Legal. E o que tu... Vamos falar um pouco sobre adultos ou crianças. O que tu vê, assim, que tu trata e que tu vê grande, assim, resultado da homeopatia? Olha, Dá uns exemplos para as pessoas. Independe, assim, se é adulto ou se é criança. O que é mais importante é quando a pessoa se entrega para o processo, porque a consulta em si é um processo terapêutico, né? A pessoa se entrega para o processo terapêutico e quando encontra-se o medicamento que se adequa, que se afina por semelhança àquele sofrimento. Aí nós temos sucesso em qualquer idade. Não é problema. E é bom lembrar aqui, né, para as pessoas que estão conosco, que a homeopatia, ela é especialidade médica no Brasil desde 1970. O auge da homeopatia, né, foi em 1970, por aí, e ela teve seu auge aí até os anos 80. Hoje em dia, ela continua sendo uma especialidade médica, mas está sempre um pouco ameaçada por conta dos interesses, né, opostos à medicina natural. E não são muitos países que têm a homeopatia como especialidade médica. E quem são, assim, no mundo, as grandes expoentes da homeopatia, os países, assim? Olha, quem hoje tem a homeopatia como uma formação dentro da universidade é apenas a Índia e a África do Sul, pelo que eu sei. Então, na Índia eu sei muito bem. Na Índia existem 3 tipos de faculdades médicas. Existe a faculdade médica de homeopatia, a faculdade médica de Ayurveda e a faculdade médica de medicina alopática. Isso. Então, essas 3 faculdades, essas 3 possibilidades de tratamento, é tudo regulamentado. Então, se o paciente escolhe se tratar com homeopatia, ele não vai correr nenhum risco de um colega falar mal do trabalho do outro, entende? Sim. Aqui nós temos muitos contras. Muitas vezes o médico que atende junto com a gente, aquele caso, ele desdenha até da homeopatia. E isso fica muito difícil para juntar e para complementar. Porque muitas vezes a gente precisa desse complemento, de usar 2 pontos de vista, né, diferentes ali. E
E lá nós temos essa liberdade, tanto enquanto paciente e tanto quanto como aquele que escolhe, né? Qual tipo de tratamento eu escolho usar. Nós temos um grande expoente dentro da medicina homeopática na Índia, que é o Dr. Rajan Sankaran. É um estudioso, tem vários livros escritos e ele trabalha com um método da sensação. Quando eu falei para vocês de qual é o sonho e o que você sente dentro do sonho, isso vem lá do Dr. Sankaran. Ele que traz esse aprendizado para a gente, é muito bonito. E a gente pode tratar, dar uns exemplos de doenças, algumas coisas, só para as pessoas, ficar mais claro para as pessoas, assim, o que a gente pode tratar com homeopatia. Bom, todas as alergias, medos. Isso é interessante. Medos. As pessoas às vezes trazem ideia de medo de voar de avião, medo de escuro, principalmente em crianças, né? Medo de escuro, medo de agulha, e aí por aí vai. Tem vários medos. Às vezes nós tratamos também o lado emocional. Eu trabalho hoje com o Dr. Gaurang, que é um médico indiano, e que faz alguns atendimentos aqui no Brasil. E eu trabalho como tradutora para ele. E hoje mesmo eu tive num caso com ele, traduzindo para uma pessoa cuja questão era de uma dor na garganta, tipo raspando a garganta o tempo todo, junto com uma timidez, com uma dificuldade de falar o que pensa. Então, no retorno dela, ela estava contando o quanto ela já está conseguindo se expor e dizer o que sente. Então, o que está sendo trabalhado nela é uma dificuldade de exposição, uma timidez que ela carregava desde criança. Ela é uma adulta. E isso também é possível de cuidar, porque com a medicação eu vou me liberando para ser quem eu nasci para ser. Eu não nasci para me expressar mais ou menos no mundo, na vida, né? Eu nasci para ser a expressão maravilhosa do ser divino que me habita. Para cumprir a nossa missão, né? Para Cada cumprir a um com nossa missão. cumprir a sua missão, né? Exatamente. E quando a gente está realmente saudável, aí sim nós conseguimos nos expressar. É lindo isso, né? Porque isso é a verdade, né? E o que a gente mais vê, e o que a homeopatia traz, né? É os obstáculos à cura. Né? E que grande parte dos problemas que a gente tem são algumas ações, alguns hábitos, né? E os hábitos podem ser alimentares, de sono, de falta de exercício, ou hábitos mentais também, né? Então, tem muitas coisas que a gente pode utilizar e acho que as pessoas também quando falam em homeopatia, algumas pessoas têm esse preconceito, né? Essa ideia formada de que homeopatia é só a questão dos medicamentos, mas é muito mais, né? Sim. É olhar para o indivíduo de uma forma única e individual. E tu sabe, Elaine, que quando eu fui para os Estados Unidos fazer os cursos do IFM, que é de medicina funcional, né? Hoje eu entendo que a medicina funcional, quando fala em buscar as causas das doenças, individualizar o paciente, isso vem da homeopatia. Isso vem da homeopatia, isso vem também da medicina tradicional chinesa. Isso aí que são, né, as verdadeiras, né? A Ayurveda, a medicina Veja, tradicional chinesa, a a medicina homeopatia. ayurvédica tem 7.000 anos, a medicina tradicional chinesa tem 5.000 anos, são as bases, né? É as bases, é verdade. E a homeopatia, ela tem apenas 200 e poucos anos. Ela já é ocidental, mas ela carrega essa filosofia hipocrática de que existem 3 métodos diferentes de tratar. Então, Hipócrates já dizia para a gente lá atrás, 400 anos antes de Cristo, né? Que existe o jeito de tratar de forma alopática, enantiopática e homeopática. Bom, esses termos eu não sei se são de Hipócrates, esses termos eu sei que são de Hahnemann. Mas, para dizer que a alopática é usando uma medicação que é diferente daquilo que você está tomando como referência, enantiopatia é a lei dos contrários e homeopatia é a lei dos semelhantes. Só explica quem é Hahnemann para todo mundo, né? É o pai da homeopatia. Um alemão que, descontente com as práticas médicas do tempo dele, lá por volta de 1790, por aí,
96, 1796, ele então começa a investigar de uma forma diferente as matérias médicas da época. E de repente ele descobre pela experiência no próprio corpo que o quinino, que era usado para febre amarela, é, que o quinino ele tratava porque ele cuidava, ele curava por semelhança e não por outro motivo. Então daí ele discutindo essa pesquisa toda da semelhança usando elementos da natureza. Muitas pessoas pensam que a homeopatia é feita só de plantas. Não é? Não é, né? Não é. Todos os reinos, né, são contemplados. Então, mineral, vegetal, animal e também é esse reino que nós chamamos de intermediário, que é o dos fungos. Tudo isso se torna medicamento dentro da medicina homeopática. E mais Eu vi aí coisas, né? Tem tantas coisas que hoje pode se utilizar, né? tem. De Hoje nós forma podemos homeopática, usar né? Hoje, nosódios, os ódios, então tem muita coisa. organoterápicos. Organoterapia Nossa, muita coisa. tem muita coisa, Nossa, né? vai Então as ter ferramentas da homeopatia são gigantescas na mão de um médico bem preparado, bem sim, bem instruído e que está treinado. disposto a ouvir o paciente, né? Sim. Que acho que essa é a grande questão. Eu vi aqui um comentário de uma paciente minha, Adriana, né? Eu lembro da Adriana falar assim: nossa, eu cheguei para você com infecção urinária e você me deu tal remédio, agora eu não me lembro qual, e eu melhorei imediatamente, com 3 dias eu estava boa. Ela fez um comentário logo aqui. E outra pessoa perguntou a base de uso da medicação, não é? Deixa eu entender essa pergunta. É a base, acho que Qual a o base de um medicamento homeopático? Acho que ela quis dizer qual que é a substância mãe, né? eu acho que é isso que ela quis É dizer. isso, Alice, que você perguntou, meu bem? Olha, então é aquilo que nós acabamos de dizer, vem dos reinos, de todos os reinos. Inclusive hoje nós temos a possibilidade de fazer medicamentos semelhantes à vacina que você tomou, por exemplo, para combater sintomas desagradáveis da vacina. Isso nós chamamos de nosódio, quando nós estamos trabalhando com a ideia. Não, nosódio é quando eu uso substâncias. Como que é o nome mesmo? Nosódio, acho que seria o Nosódio é quando eu uso órgãos, substâncias dos órgãos os órgãos, né? deteriorados, né? É. Mas as vacinas a gente usa. Eu não me lembro se tem outro nome. Na verdade, são materiais orgânicos, né? De órgãos, né? Qualquer É, material orgânico do corpo, né? Ou até de bactéria, de fungo, de vírus. sim. Porque usando a teoria essa questão da homeopatia, se tu der numa concentração muito pequena um fungo que está te atacando, teu corpo vai entender como matar aquele fungo, ou como criar defesas, ou como ele se Exatamente. organizar Isso, para. isso também é possível. Né? Uhum. Então é muito grande as aplicações da homeopatia. Tá? Eu quis trazer, pessoal, aqui a Elaine para dar uma pitada do que é a homeopatia e convidar todos vocês, né, que se nunca fizeram uma consulta com um homeopata, né, vocês façam uma consulta com o homeopata para vocês, para os seus filhos. Né? Eu não tenho a mínima, né, de dizer aqui, em questão de dizer que você não vai se Ah, arrepender. não vai mesmo. Eu Não vai. tenho sempre uma fala, né, que me acompanha ao longo da vida, que é assim: todo mundo me pergunta se eu sou psicóloga. Porque como a gente pergunta de um tudo, né, na homeopatia, as pessoas sempre pensam: mas você é psicóloga? Não, é muito interessante. E qual é a mensagem final que tu deixaria para o pessoal aqui sobre a homeopatia? E até convida o pessoal a, né, como que sabe mais, aonde que encontra os homeopatas, existe, né, Uhum. como é que busca isso também, né? Olha, hoje nós temos uma representação no Brasil, que é a Associação Médica Brasileira de Homeopatia. Então, essa é a instituição que nos representa, e que luta por nós, né, que nos defende e tal. E nós temos, então, médicos que são, eles devem passar por uma formação, eles passam por uma formação, um curso,
e eles devem prestar uma prova de título para eles terem a titulação de homeopatas. Como homeopatas, eles precisam dessa titulação. E aí tem o RQE, né? Que daí quem é homeopata, né, de formação e tem o certificado, tem o que a gente chama do RQE, que é o registro da especialidade, Sim. que deveria todo mundo colocar, né, nas suas redes ou, né, quando você faz algum tipo de publicidade. Exatamente. E o que eu indico, o que eu posso dizer para vocês? Eu posso dizer para vocês que a saúde compensa. É a primeira coisa que eu gosto de falar. E quando eu estou falando de saúde, eu estou falando de vários aspectos da minha vida. Desde hábitos até escolhas do que eu deixo entrar para dentro de mim para me tratar. Porque às vezes eu vou precisar de tratamento, claro. A gente passa por essa situação. E quando você precisar de um tratamento, tenha em mente que você pode optar pela homeopatia. Essa é a minha dica para vocês. Não esquecer que essa especialidade existe. É verdade. Elaine, eu queria te agradecer muito por essa oportunidade de estar aqui. Gratidão é falando minha. Um pouquinho sobre a homeopatia. Agradecer a todos vocês que estiveram com a gente. Lembrando que normalmente as minhas lives são mais tarde, mas hoje, excepcionalmente, né, em virtude aí da Elaine ter outros compromissos, a gente fez mais cedo. Mas a live vai ficar gravada no meu Instagram e também eu vou depois colocar ela lá no meu YouTube também. Dr. Rui Ramos, para quem ainda não segue, segue lá. E para quem ainda não segue a doutora Elaine, né? Segue lá, é doutora Elaine Pimentel. Tá? Isso. Tu tem outros, e se vocês quiserem conhecer, né? Se tiver algum médico, dentista, quiser conhecer o nosso trabalho dentro da medicina e odontologia integrativas, no YouTube Academia MOI, no Instagram também Academia MOI, Medicina e Odontologia Integrativas. É um trabalho que a gente está desenvolvendo junto com a doutora Gilian, que é odontóloga, e estamos unindo essas duas especialidades para o bem daqueles que querem se tratar de forma completa. Muito bem. Muito obrigado a todos. Uma excelente semana. Obrigada, pessoal. Tudo de melhor. Muita saúde. Um beijo, Rui. Muito obrigada. Tchau, tchau.